noite, amém? Quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo. Êxodo 17. Nós não vamos ler agora, mas eu já quero que você deixe aberto aí no seu lugar. Êxodo 17. Daqui a pouco nós vamos ler, mas eu quero orar com vocês rapidamente por essa palavra, amém? Para que a gente possa começar em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Espírito Santo de Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Te entronizamos aqui nesse lugar. Já estamos aqui com a nossa atenção e com o nosso foco em Ti. Mas pedimos que nesse momento o Senhor venha com uma porção de graça e de revelação sobre nós nessa noite. Porque há uma santa expectativa no meu coração, no nosso coração, de ouvirmos o Senhor. E nós pedimos então que o Teu Espírito, que é sabedoria e revelação, recaia sobre nós, para que tudo aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós nessa noite, venha nos encontrar. Nós queremos ser enriquecidos pela Tua palavra, que é viva e que é eficaz. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Quem está comigo aqui nessa noite? Eu peço um pouco da atenção de vocês. A gente não vai ser muito demorado, mas eu desejo ser muito intencional e específico nessa noite, amém? Nós estamos na campanha Mostra-nos a Tua Glória. E a pergunta que me fica é: o Senhor vai mostrar a glória, mas o que nós vamos fazer com essa glória? O Senhor, Ele tem sempre o interesse de vir ao nosso encontro, mas qual é a nossa resposta a Ele diante desse encontro? A minha oração nesses dias tem sido, Senhor, que se levante uma geração como Jacó, que ficou em um lugar lutando com o Senhor, e a partir daquele lugar o seu andar foi marcado e nunca mais foi o mesmo. Porque o ponto é que todo encontro com Ele deve nos transformar de uma maneira muito específica. Jacó nunca mais andou da mesma maneira, porque ele foi tocado pelo Senhor. E o ponto é que o Senhor quer nos tocar de uma forma que nós não possamos mais andar da forma que nós andávamos antes, mas uma renovação. Como o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios, que nós vamos sendo transformados de uma glória para uma outra glória superior. Então o Senhor ele sempre tem uma porção nova para mim e para você. Quantos acreditam nisso? Que Ele é o mesmo em essência, inalterável, mas é um Deus que sempre tem coisas novas para mim e para você. E eu creio que o Senhor Ele está levantando também um povo vertical. O que é ser um povo vertical? É um povo que está dizendo, assim na terra como é no céu. Porque a gente está cansado de pessoas horizontais, pessoas que só estão olhando para o aqui e para o agora. Tem muita gente que tem fé o suficiente para se arrepender e ser salva da condenação do inferno, mas não tem gente que tem fé o suficiente para se arrepender, para viver a realidade do reino de Deus no momento presente. Porque são dois estágios: o arrependimento que me causa salvação, me proporciona a regeneração, ou seja, eu entro em um estágio de renovação, mas esse estágio ele não me permite ficar somente com esse momento inicial, onde eu recebo Cristo e eu quero ser salvo. Então agora eu estou seguro do mundo, eu estou seguro das coisas de Satanás, eu estou seguro das coisas mundanas. Não, o Evangelho é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Esses dias lá em casa a gente assistiu uma ministração do Francis Chan, e é um pastor magnífico, e aí ele dizia o seguinte, que ele percebe que a igreja nesses dias ela tem sido como um time de futebol americano. E ele deu a seguinte ilustração: o time de futebol americano, quando está preparado para ir jogar, eles vão para o meio do campo, do seu lado, eles fazem uma rodinha
E eles começam a se incentivar e falam, olha, esse é o nosso esquema tático, a gente treinou muito para isso, a gente fez a tarefa de casa, a gente fez o nosso dever de casa, a gente está aqui. Então, palavras de encorajamento surgem no meio deles. Quem já viu futebol americano? Não sou muito fã de futebol americano, eu prefiro o futebol brasileiro tradicional. Mas ele estava dando esse exemplo. Então, eles vão para o meio de campo, eles se incentivam, se encorajam, dão palavras, expressões que realmente levantam a moral e o emocional deles. Só que na hora de eles colocarem nos seus lugares para que o juiz possa apitar, eles voltam para o banco de reserva. E aí ele fala, volta para o banco de reserva, eles vão se preparar mais um pouco, eles vão tomar mais um pouco de água, um pouco de energético, ouvir um pouco mais de instruções do treinador, aí eles voltam para o meio de campo de novo. E aí eles se reúnem novamente, eles fazem o mesmo processo que eu acabei de dizer. E aí quando é para eles jogarem, para dar o início, eles voltam para a beira de campo novamente. E aí eles se abastecem de novo de orientações do técnico, ou seja, ele fala que isso fica se repetindo. E ele dá esse exemplo para dizer o seguinte, é que muitas das vezes nós estamos vindo aqui, nós estamos nos encorajando, nós estamos nos preparando, o Senhor está nos ativando, e na hora de chegar, para nós ouvirmos o apito inicial, para que a gente possa executar tudo aquilo que o Senhor está colocando em nós, está nos empoderando, nos dando ferramenta, a gente recua, e a gente não avança. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Eu quero trazer um pouco de desconforto, mas não é para te expor, mas é para te levantar para um novo lugar onde o Senhor está nos chamando para estar, amém? Porque Ele tem um interesse sim de mostrar a sua glória, mas o que vamos fazer com essa glória? O ponto é que o Evangelho ele é muito simples, só que a gente está querendo enfeitar ele demais. E eu não estou dizendo que ele é simplório, que ele não deixa de ser profundo. Mas o Evangelho que Jesus nos apresenta é assim: eu era cego e agora vejo, eu não ouvia e agora eu ouço, eu não andava, mas agora eu posso andar. O Evangelho é simples, é poder de Deus se manifestando na nossa fraqueza. Então, às vezes a gente quer enfeitar demais, a gente quer criar um novo Evangelho, e o Senhor está falando assim, olha, ele é muito simples. A gente voltar para esse lugar de entender que aquele que não via, pode ver de novo. Aquele que não ouvia, pode ouvir pela primeira vez ou novamente. Porque a gente só vai conseguir acessar esse lugar quando a gente entender sobre governo de Deus. E o que é o governo de Deus sobre a igreja? É que o Senhor está levantando pessoas que não querem governar a sua vida, mas que querem ser governadas por Ele nesses dias. Porque eu vejo muitos cristãos como bombeiros, a gente vem para apagar o fogo, quando na verdade a gente deveria se levantar como incendiários, a gente veio para manifestar o fogo de Deus, amém? Quem está me entendendo aqui? A gente não deve chegar nos lugares e realmente chegar e falar assim, olha, realmente isso que você está falando é muito triste, o inimigo tem agido, é muito difícil. Deus não está te chamando nesses dias para dar um relatório do que está acontecendo lá fora, amém? Ele está te chamando para que você seja um termostato. O que um termostato faz no ambiente? Quando ele chega e ele é ligado em um ambiente, ele influencia a temperatura daquele local. E eu creio que nesses dias o Senhor está nos levantando para nós influenciarmos atmosferas, amém? Nós não somos cristãos pacíficos, nós só nos preparamos, e aí vamos, e na hora do vamos ver a gente não age. A gente não vai ser como esse time de futebol. A gente vai se levantar como incendiários nesse tempo, amém? Nós vamos transformar os ambientes, porque o Senhor também está levantando pessoas como José. José, ele passa por todo o processo até chegar como governador do Egito, nós sabemos muito bem. E aí Faraó fica desesperado por causa do sonho que ele recebe, nós sabemos, 7 anos de bonança, 7 anos de escassez. Ele não sabia o que fazer, ninguém sabia interpretar sonhos. E essa semana eu interpretei o sonho de uma pessoa aqui da igreja, e eu tenho treinado muito disso, tenho feito curso sobre isso, e foi muito legal porque fez total sentido na vida dessa pessoa. E aí quando eu estava pensando sobre o sermão de hoje, eu estava me lembrando disso, dessa experiência, e me lembrando de José, porque no reino todo ninguém sabia interpretar o sonho de Faraó. E aí ele se levanta, Deus promove ele, e aí ele dá orientação. E ele não dá só orientação, mas a resolução. Ele realmente trabalha para que eles não fossem
sofressem o dano daquilo que viria, da escassez no Egito. E aí eu aprendo uma coisa, é que Faraó, ele sempre vai governar na bonança, mas somente Josés são autorizados pelo céu para liderar na escassez. Quem está me entendendo? O Senhor não vai deixar as coisas mais confortáveis para que você vive a realidade que Ele tem para você. Não, Ele vai te inserir em um cenário desconfortável, porque a luz só faz sentido na escuridão. A resolução, ela só faz sentido em um problema em que se apresenta para nós. Então a gente está esperando as coisas se aplanarem, e o Senhor está falando assim: olha, eu estou esperando você tomar a sua posição e assumir o seu bastão. Assim como Eliseu pegou a capa de Elias, eu sinto o Senhor transicionando uma capa para nós aqui nessa noite, amém? Para que nós possamos assumir a responsabilidade. Porque Deus, Ele não vai desperdiçar a sua glória, Ele vai manifestar, Ele vai mostrar. Mas e aí, será que eu e você estamos preparados para carregá-la? Por isso que Isaías diz que, a respeito de Jesus, que o principado, ele estava sobre os seus ombros. E pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Porque ele não fala que ele colocou Jesus numa coroa na cabeça, mas ele colocou uma cruz em seus ombros. E sabe o que eu percebo? É que a gente está querendo ser promovido, e o Senhor está falando assim: olha, importa que eu cresça e vocês diminuam. Enquanto você quiser se levantar para que o Senhor se levante, isso não vai acontecer, porque Satanás quis subir e ele desceu, mas Jesus desceu e por isso ele subiu. E Filipenses diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Será que você está aqui nessa noite? Levante as suas mãos para os céus. Vamos lá, vamos começar a atrair a presença de Jesus. Sabe por quê? A gente está querendo gerar alguma coisa, e o Senhor está falando assim: olha, eu não quero que vocês gerem, eu quero que vocês atraiam, porque já está pronto, amém? Já preparou para nós, nós só precisamos acessar e atrair para as nossas vidas. Então nós precisamos descer para que Ele possa subir. O Senhor está levantando pessoas que vão liderar em meio à escassez, porque nós não podemos caminhar por informação, não podemos ser informados sobre Cristo somente, precisamos ser formados por Ele, a imagem e semelhança de quem Ele é. Tem muita gente que sabe muito sobre Jesus, muita gente crente, que não é crente, melhor dizendo, que sabe muito sobre Jesus, mas não tem a vida de Jesus. Ele não está preocupado sobre o quanto de informação você tem dele, amém? Ele está preocupado sobre o tanto dele que você tem na sua vida. Não é o tanto de versículo que você decorou, é o tanto de versículo que você aplica na sua vida. Faz sentido para nós? O Senhor não está te chamando para você expor somente um relatório sobre o que está escrito aqui, mas para você manifestar a sua vida a partir de hoje. Por isso que o apóstolo Paulo fala que eu e você somos cartas vivas do Senhor. Porque muitas pessoas não vão abrir a Bíblia, mas elas vão abrir a minha e a sua vida. E qual é o conteúdo que nós temos para apresentar para essas pessoas? Precisamos nos levantar com autoridade. Por isso que não é sobre quanto você governa a sua vida, mas é o quanto Ele quer governar a sua história. Precisamos então acessar esse lugar, ser formado por Cristo, até que Ele seja tudo em mim e em você. Porque sempre foi da vontade do Senhor que o seu mundo influenciasse o nosso mundo. Sempre foi a ideia dele, que aqui na terra seja como é no céu. E como a gente acessa esse lugar? Caminhando na dinâmica da morte, porque é a morte na dinâmica do reino que gera vida. Então a morte sempre é o que vai me fazer gerar. E aí quando eu penso sobre isso, eu penso sobre Adão. A Bíblia fala lá em Gênesis que ele cria Adão e ele diz: não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma ajudadora. E Deus bota Adão para dormir. O texto fala isso, que Adão dorme, mas no original significa Adão morre para ele gerar Eva. E o que ele faz? Ele abre a costela, ele pega uma costela, fecha, e Eva é formada. E aí eu faço um paralelo lá na frente, quando Jesus está no madeiro crucificado, ele morre, um soldado pega uma lança para ferir, aonde? A sua costela, para ver se de fato ele tinha morrido. E qual é o atestado? Ele tinha morrido. E aí sai água e sangue da sua costela. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando Adão morre, só assim Eva
podia ser gerada e tomado vida. Quando Cristo morre, aí sim a igreja começa a nascer. Por quê? Porque é a morte que gera vida. E ele fere bem na costela. Por quê? Porque assim como foi em Adão na costela, assim somos nós, a igreja. Ele está levantando a sua noiva nesses dias, amém? E a inauguração foi Atos 2, quando o Espírito Santo desceu. E não foi algo muito confortável para muitas pessoas, não foi algo muito comum, na verdade foi algo muito incomum. E as pessoas até estavam falando assim, será que eles estão bêbados? Porque a gente entende o que eles estão dizendo na nossa própria língua, sendo que eles são um povo que falam outra língua. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que se você quiser caminhar com a sua razão, você nunca vai provar daquilo que Deus tem para você nesses dias. Se você quiser colocar Deus numa caixinha e dizer assim, olha, tem que caber na minha razão, Ele não vai fazer você participar daquilo que Ele tem para fazer nesses dias. Porque Evangelho não é sobre razão, Evangelho é revelação, amém? É o tanto que você entende a ação de Deus, Ele está revelando o que Ele está fazendo. E a questão é, nós estamos entendendo? Precisamos participar. Porque a gente está se movendo muito pelas coisas daqui. A gente quer uma casa nova, um carro do ano, uma viagem nova. Eu espero que você alcance isso. Mas eu não oro para que você tenha isso. Eu oro para que você seja como Jesus. Por quê? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu espero que Deus te dê. E eu vou celebrar muito com você. Porque o Senhor tem isso para nós. Mas principalmente, porque tudo o que vai nos restar na eternidade vai ser Ele. Tudo que nós teremos será Ele. E aí a gente está querendo viver uma vida confortável demais aqui. Só que Ele está nos apresentando uma cruz para que eu e você possamos carregar, para que possamos ser transformados à imagem de quem Ele é. Por isso a formação dEle em nós e não a informação dEle. Isso faz sentido para nós? Então o Senhor, Ele quer inaugurar um novo tempo, com um novo movimento. E esse movimento, ele pode até soar escandaloso, mas é disso que nós precisamos. Não construir com as nossas mãos, enquanto em Babel quiseram construir com as suas mãos, Deus veio e confundiu as línguas. Pega isso aqui em nome de Jesus. Eles quiseram, tinham uma boa ideia, mas o reino de Deus não é feito de boas intenções. E aí eles querem construir Babel, e levanta, e Deus desce, fala assim, não é isso que eu quero. Ele divide o povo, como? Cada um começa a falar uma língua diferente, mas em Cristo, quando Ele ascende, Ele fala assim, olha, esperem até que do alto venha o Consolador. Ele diz, esperem, porque não é o tanto que fazemos, mas é o tanto que nós nos tornamos. E a espera nos proporciona a paciência vem com a perseverança. A perseverança renova a esperança. E é o quanto nós esperamos que Ele faça. E aí em Atos 2 Ele desce, como línguas repartidas no meio deles em fogo. E as pessoas começam a entender o que eles estavam dizendo. Por quê? Porque quando Ele vem, meus amigos, quando Ele vem, todo mundo consegue entender o que está sendo dito. Por quê? Porque é Ele que assume o protagonismo. Então Deus não está nos chamando para que nós possamos aparecer, mas que Ele seja tudo em todos, amém? Ele seja tudo em nós. Então, Êxodo 17 nos auxilia muito bem nisso. A partir do versículo 8, você que está aí com a sua Bíblia aberta, vamos ler comigo. Diz o seguinte, a partir do versículo 8, capítulo 17. E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué, escolhe para nós homens e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera, e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel, e quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e ele assentou-se nela. E Arão e Hur apoiaram suas mãos, um de um lado e o outro de outro lado.
e suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E juntou Amaleque e seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: escreve isso por memória em um livro, e repita-os nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou o seu nome de Jeová Nissi, porque disse: porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Amém? O que está acontecendo aqui? É um episódio onde Moisés está peregrinando para Canaã. E aí esse povo chamado Amalequitas, descendente de um homem chamado Amaleque, eles estão atacando o povo israelita. Só que não somente em um momento, mas eles perseguiam os israelitas há um bom tempo já. E aí Moisés se cansa, Deus dá uma palavra para ele, levanta Josué está sendo preparado para assumir o bastão. E ele fala assim: ó, levanta alguns homens, eu confio em você, levanta alguns homens, e vai lá guerrear contra eles, porque o Senhor está dizendo que vai exterminar por completo esse povo. E assim ele faz. É um momento posterior, aonde Moisés ele se ira, e ele fere a rocha, ao invés de tocar na rocha, para que saia água em Horebe, porque o povo estava com sede, e eles estavam reclamando demais. Então esse é o pano de fundo, que essa batalha acontece nesse meio. Mas eu quero começar dizendo uma coisa: é assim que eu e você vencemos uma guerra. Como? Com as nossas mãos levantadas, amém? É assim que nós vencemos guerras, com mãos levantadas, com posicionamento. O Senhor não promove meninos e meninas, mas homens e mulheres que se posicionam nesse tempo, amém? Com mãos levantadas vencemos guerras. E eles só venceram por conta de um fator também preponderante: Moisés continuava ouvindo a Deus. Porque se você parar de ouvir a Deus, você para de crescer na sua jornada. E nós vemos constantemente Deus repetindo palavras, lançando novas palavras sobre a vida de Moisés, para que ele liderasse toda aquela nação. E consequentemente, eles iam crescendo e se desenvolvendo. Porque se eu não ouço a Deus, eu não cresço e fico estagnado. Então, nós percebemos isso na vida de Moisés, um crescimento contínuo, porque ele caminhava em continuidade. Ele não só gerava impacto, ele não só manifestava milagres, mas ele estava buscando formar um povo. Ele estava buscando preparar uma nova geração. E quão difícil foi isso? Porque dentre toda aquela nação, somente Josué e Caleb, um novo povo, entrou na terra prometida. Mas ele preparou muito bem um homem que conseguiu assumir direito à sua responsabilidade. Então ele pensava nos próximos dias. E nós precisamos nos voltar para um lugar onde nós precisamos pensar o que nós estamos edificando para a próxima geração. O que nós estamos construindo hoje que vai impactar aqueles que virão depois de nós. Porque as decisões que nós tomamos hoje vão afetar aqueles que virão após nós. Então, a grande pergunta é: como está a sua vida nesses dias? Como você tem se movido? E nós precisamos de fundamento. Por isso que Salmos 11:3 diz o seguinte: se for tirado os fundamentos, o que pode fazer o justo? Nós precisamos de fundamentos para continuar. Cristo é o nosso fundamento, amém? Cristo é a nossa pedra de esquina, a nossa pedra angular, é aquele que nos sustenta. Como o salmista diz: se for tirado os fundamentos, o que pode fazer? Se a gente tirar Cristo, o que nós faremos? Por isso que o apóstolo Paulo diz: assim como vocês receberam a Cristo, permaneçam também nele. Ou seja, se desenvolvam nele. Não é somente receber a Cristo. William Wood, quando ele esteve aqui, isso ficou muito marcado na minha vida. Ele disse o seguinte: o evangelho não é sobre quando você recebe a Cristo, o evangelho é sobre o quanto você responde a Ele. Quem entendeu isso aqui? É o quanto nós respondemos a Jesus.
não é sobre recebermos a Ele, mas é sobre o que Ele está nos apontando para que nós possamos fazer a partir do conhecimento de quem Ele é, e uma progressão na revelação da sua face e a sua glória para a minha vida e para a sua vida. Então, para que a gente possa entender isso, esse processo de continuidade, permanecendo em fundamentos, precisamos falar sobre estações. Porque quando a estação muda, a roupa, ela também muda, não é verdade? Quando a gente sai do inverno para ir para o outono, um novo tipo de roupa, um novo tipo de tendência nos é apresentado. E aí, uma das coisas que eu entendo nesses dias é que o Senhor tem levantado, e Ele quer levantar ainda mais pessoas proféticas. E o que são pessoas proféticas? São pessoas como estilistas de moda. E aí a gente vê aquela galera toda do lado do palco, e as pessoas passando, a gente olha aquelas roupas e fala assim, meu, nada a ver, não é verdade? Só eu que já fiz isso aqui? Não, né? Eu não estou sozinho não, né? A gente olha assim e fala, nossa, não dá, isso aqui não vai ser tendência. E aí quando muda a estação, o que acontece? Está todo mundo usando. Porque o estilista, ele vê lá na frente. Quem está começando a me entender o que eu estou querendo dizer? O Senhor está querendo nos levantar para que nós possamos ver o que está além do momento presente, mas aquilo que Ele está fazendo posteriormente. E aí nós vamos nos preparar, e quando chegar, as pessoas vão dizer, ué, mas como que você já sabia que tinha que se mover dessa forma? E a gente vai falar assim, é porque o Senhor está nos esticando para um novo, e nós estamos vivendo além dessa estação, amém? Nós estamos vivendo para além do tempo presente. Então o Senhor está levantando pessoas proféticas, pessoas que estão vivendo além do momento presente. É como a gente está em um prédio. A gente mora em um prédio de 4 andares. E nós moramos no 4º andar, o último andar desse prédio. E o ponto é o seguinte. No mesmo espaço territorial, geográfico do prédio, nós podemos conviver, todos os moradores do 4º andar. A mesma dimensão é proporcional a todos. É igual a todos. Agora, o nível de altura não é igual a de todos. Por quê? No 4º andar eu tenho uma visão que aquele que está no 1º andar não tem, aquele que está no 2º andar não tem, aquele que também está no 3º andar não tem. Mas quanto mais alto eu for, maior é o que? A minha amplitude para eu ver aquilo que está à minha volta. E aí quando eu pensava sobre isso, eu me lembrava desse momento, onde eu estava pensando lá em casa sobre a geografia do nosso prédio. Porque a grande questão é o seguinte, a igreja ela pode ser comparada com esse prédio. A gente pode desfrutar do mesmo espaço geográfico, mas nem todos estão desfrutando da mesma visão que o Senhor está derramando sobre esse lugar. Sabe o que o Senhor quer fazer? Ele não quer que você se contente com o 1º andar, Ele quer que você suba para o 2º andar. E quando você subir para o 2º andar, você vai falar, uau, eu não estava vendo aquilo que eu via lá embaixo, espera aí, existe um nível maior, então eu vou para o 3º andar. E quando você chegar no 3º andar, você vai dizer, uau, eu não estava vendo o que eu estou vendo agora. E você vai falar, espera aí Deus, tem mais? Ele vai falar, tem mais, vem comigo, vem para o 4º andar. E quando nós subimos para o 4º andar, a gente vai falar, uau, tem um mundo que eu ainda não conhecia. Porque o Senhor, Ele nos proporciona o mesmo ambiente, mas cabe a mim e a você escolhermos se nós vamos nos contentar com o saguão principal ou com o último nível do andar que Ele está nos chamando a viver nesse tempo, amém? Isso são pessoas proféticas que estão inseridas nesse lugar, mas que não estão se contentando com a experiência passada, querem algo novo para esse tempo. E o Senhor quer levantar a nossa visão. Ele quer subir o nosso nível. Sabe por quê? Vai ser uma vida miserável se você viver toda a sua vida aqui e não se contentar com o novo que Deus tem para você dia após dia. E você apenas quiser viver de experiências passadas e dizer, é só mais um culto, é só mais uma programação, é só mais um serviço que eu vou executar lá no Central Start, por exemplo. E o Senhor tem muito mais para nós além disso, amém? Quantos creem nisso? Ele quer subir o nosso nível. Então o Senhor vai nos levar para um novo andar. Então está na hora de eu e você comunicarmos aquilo que nós temos visto e ouvido dEle. E a pergunta é, o que você tem ouvido? O que Ele tem te mostrado? Só que é muito difícil
acreditar naquele que vê primeiro. É muito difícil acreditar naquele que vê primeiro, porque pessoas proféticas, elas são taxadas como malucas. Imagina Josué, está muito bem treinado, eles chegam em Jericó, e aí eles têm que conquistar Jericó, e Deus fala assim, ó, vocês não vão armar o exército, vão dar 7 voltas, mas não em sequência, é uma volta por dia, durante 7 dias. E aí no primeiro dia, tem gente que já olha para Josué e fala assim, esse cara está maluco, eu vou abandonar a nação e vou viver em outro lugar. No segundo dia, mais um grupinho fala assim, eu acho que ele está ficando louco, eu não vou continuar com esse homem. Porque, deixa eu te falar uma coisa, o processo, ele seleciona aqueles que estão caminhando em fidelidade ao Senhor ou não. Por isso o Senhor não te dá nada pronto instantaneamente, Ele te insere um processo. Para quê? Para que Ele molde o seu coração, para que no tempo da conquista você esteja preparado para lidar com o novo peso de glória que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Então por isso, Deus Ele aponta o caminho, Ele aponta o lugar que nós vamos acessar, mas muitas das vezes não revela como vai ser o percurso, porque talvez nós desistiríamos. E aí eu imagino pessoas até no 6º dia desistindo, mas aqueles que perseveraram no 7º dia viram a muralha cair por completo. Porque a perseverança te faz acessar aquilo que aqueles que se amedrontaram e fugiram não podem e são autorizados pelo Senhor a conquistar. Então o Senhor está selecionando um povo nesses dias. Então Deus falou só com Josué, e eu fico imaginando a cena. Às vezes Deus está falando só com você, e ninguém está entendendo. Mas é nesse lugar que Deus está moldando o seu coração. Ele está te fazendo ser uma nova pessoa. Quem está me entendendo aqui? O Senhor está moldando a sua vida e o seu caráter. Então, como a gente consegue vencer essa guerra? No secreto. Porque toda guerra vencida externamente é porque foi vencida primeiro internamente. Quando ninguém viu aonde você estava semeando. Então, você ganha lá fora, porque primeiro você já ganhou aqui dentro, amém? Você consegue ser inabalável lá fora, porque você já está se tornando alguém inabalável aqui dentro. Por isso é Mateus 6,6, nos diz para que nós possamos ir para o secreto e buscar o Senhor lá, porque no público Ele nos recompensará. Não é sobre o seu nome ser levantado, mas é sobre você se tornar um exemplo de fé e padrão para essa geração. Por quê? Porque você está sendo inabalável aqui dentro. E aí nada externamente vai poder te parar, amém? Quantos creem nisso? Nada vai poder te parar. Porque aí o Senhor vai te levantar para fazer coisas incomuns. Esses dias, agora para trás, eu recebi uma mensagem de um rapaz. Foi ano passado, eu morava em Brasília ainda, e aí eu fui pregar em uma igreja, numa conferência. E aí no final, Deus estava se movendo muito, foi incrível. E aí a galera veio para frente, aí eu tinha acabado já o culto, foi um mover sobrenatural. E aí alguns jovens vieram para mim, para eu orar por eles. Queriam que eu entregasse palavra de conhecimento. E eu já estava cansado, tinha pregado mais de 1 hora. Eu falei, vamos lá, Deus, me ajuda. E aí eu me lembro de um rapaz, que eu entreguei uma palavra muito específica para ele. E aí esses dias ele veio me mandar uma mensagem. E ele me mandou um textão no Instagram, me agradecendo. E qual foi a palavra? Eu vou contar mais ou menos o que eu me lembro. Mas eu via ele em um lugar com malas ao seu redor. Eu vi um passaporte na mão dele. Eu vi a bandeira dos Estados Unidos na frente dele. E eu via Deus lançando ele para aquela nação, para que ele morasse lá. Então ele estaria mudando para lá. Aí eu disse mais coisas específicas em relação a isso. E eu não sabia nada da vida dele. E aí ele recebeu e ele falou assim, olha, e eu falei no final, isso faz sentido para você? E ele já estava chorando e dizendo, faz sentido sim. E aí esses dias ele veio me mandar mensagem, você lembra daquilo que você orou por mim ano passado? E aí eu falei, eu me lembro vagamente. Aí ele começou a me contar e tudo mais, ele me contou todo o processo.
E aí ele me mandou fotos e falou assim, olha, hoje eu já estou aqui nos Estados Unidos, eu estou morando aqui, o Senhor preparou tudo, eu não fiz força para ir, simplesmente as portas se abriram e aconteceram, porque pessoas proféticas vêm além do seu tempo, amém? E o Senhor está levantando pessoas que não estão indo com um bom argumento, mas estão manifestando o poder de Deus para esse tempo. Sabe por quê? Palavras até podem ser boas, e eu oro para que você tenha a melhor oratória desses dias, amém? Mas ainda mais eu oro para que você manifeste o sobrenatural de Deus aonde você acessar, aonde você chegar, você vai ser uma voz profética para essa geração. Nós somos como Samuéis, nós liberamos destinos para um Davi que está escondido, amém? O Senhor está levantando pessoas para que levantem outros que não sabem que podem ser levantadas nesse tempo. Então, eu só ganhei lá fora, porque primeiro, eu ganhei aqui dentro. E Deus está nos encorajando nesses dias. Sabe por quê? Isso é mostrar a glória do Senhor. É fazer as pessoas viverem aquilo que o Senhor projetou para elas nessa vida. É darmos dignidade, ousadia, coragem para aqueles que estão paralisados com medo, para se moverem. E sabe o que o medo é? Um relatório ilusório daquilo que não é realidade. Mas eu sinto Deus quebrando os medos aqui nessa noite, amém? Eu sinto o Senhor quebrando prisões aqui de medo nessa noite, e nos soltando, e nos lançando para o seu destino, para o destino que Ele tem para nós. Só que, a gente voltando um pouquinho para o texto, a gente abrir lá em Deuteronômio, no capítulo 25, a gente falou sobre os amalequitas aqui. Eu falei que era um povo que fazia guerra contra Israel há um bom tempo, mas de forma mais específica, quem eram eles? Deuteronômio 25, 17 e 18. Lembra-te do que Amaleque te fez pelo caminho quando saístes do Egito. E versículo 18. Como ele te encontrou pelo caminho e feriu os que iam na retaguarda, e todos os que eram fracos atrás de ti, quando estavas cansado e enfraquecido, e ele não temeu a Deus. Os amalequitas, eles eram um povo que se escondiam nas dunas do deserto. Então, desde que eles saíram do Egito para ir para Canaã durante 40 anos, ou quase isso, eles ficavam assolando o povo de Israel. Eles ficavam fazendo guerras contra eles. E os israelitas, eles viveram milagres por 40 anos. Só que depois de 10 anos, eu tenho certeza que alguns se cansaram, se acostumaram com o maná caindo, com a água saindo da rocha, com a sandália não se desgastando, o pé não inchando, a roupa não envelhecendo. Sabe por quê? Porque se você se contentar com o primeiro andar, você não vai querer viver o que Deus está te dando para o quarto andar. Embora você esteja falando assim, olha, Deus está fazendo, eu estou provando milagre, mas talvez milagre não seja sinônimo de acesso à terra prometida. Quem está me entendendo? O Senhor não está querendo que você só viva milagre, Ele está querendo que você desfrute do propósito. Ele está querendo que você assuma nova responsabilidade, porque quando eles chegam em Canaã, o maná para de cair, a água da rocha também para de jorrar, a sandália para de se desgastar. E o que a Bíblia fala, lá no livro de Josué, que eles têm que começar a cultivar a terra. Por quê? Um novo nível de acesso requer um novo nível de responsabilidade assumida. E é por isso que o Senhor não faz instantaneamente, porque Ele está moldando o seu coração, para que você tenha estrutura para suportar um novo peso de responsabilidade que Ele tem para a sua vida. Então nós não somos de uma geração micro-ondas, que as coisas ficam prontas instantaneamente. Deixa eu te falar, você pode até se alimentar disso, mas vai te fazer muito mal. Até Deus me encontrar com a sua graça no meu casamento, eu só passava mal, gente. Porque eu só comia fast food. Eu morava do lado do Burger King, do McDonald's, gente, literalmente do lado, 200 metros. Então eu vivia lá, e eu passava mal demais. Hoje não, eu estou curado, amém? O Senhor me curou, através de uma boa comida saudável. Então não é sobre espiritualizar, é só fazer o certo. Mas eu passava muito, gente, eu estava na UPA direto, porque eu não comia bem. E deixa eu te falar uma coisa, às vezes os milagres que o Senhor está nos proporcionando, não é a comida suficiente que Ele tem para mim e para você nesse tempo.
Porque ele tem algo mais sólido, algo de mais substância. Porque é a visão que te empodera, é a visão que te dá acesso, é a visão que te transiciona, é a perseverança no caminho daquilo que ele falou que vai acontecer, é que vai te fazer viver vida. E não é ficar se contentando com experiências passadas. Então, os israelitas, eles se acostumaram, porque por 40 anos Deus estava fazendo coisas incríveis e extraordinárias na vida do povo. Mas alguns se cansaram, e alguns até perseguiam Canaã, mas iam ficando para trás. E o ponto é que os amalequitas eram um povo miserável que atacava aqueles que ficavam para trás. Ele não ia na frente do exército e cercava, não. Ele ia pegando aqueles que ficavam para trás. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Os amalequitas iam ceifando a vida daqueles que não continuavam no ritmo que o Senhor estava propondo para aquela nação. E aí eles saíam das dunas e eles começavam a ceifar a vida dos israelitas. Sabe o que é ficar para trás? Deixa eu melhorar para você. É você começar a perder o zelo. Ficar para trás é você começar a perder a devoção. Ficar para trás é você começar a se acostumar com esse ambiente aqui. Ficar para trás é você se acostumar com os milagres e não entender que Deus tem um renovo para a sua vida nessa noite, amém? Ficar para trás é você começar a se acostumar com aquilo que o Senhor está fazendo. Ficar para trás é perder o foco daquilo que Ele te prometeu lá na frente. É não dar mais importância naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Ficar para trás é perder a paixão, é perder o ímpeto, é não ter mais vontade. Mas eu oro para que haja um renovo aqui sobre nós nessa noite, amém? O Senhor tem um renovo sobre nós nessa noite. Então vamos parar de ficar para trás, vamos parar de olhar para o que se foi. E o Senhor tem novas lágrimas para nos dar. O Senhor tem um novo acesso para que eu e você possamos experimentar nesse tempo. Porque Deus só pode te usar, meu irmão, se você não usar Ele. Deus só vai fazer em você e através de você, se você não quiser usar Ele para o seu uso próprio e benefício. Porque nós não podemos ficar para trás, porque quem vai na frente é que conquista. Quem não desiste é que acessa. E aí Josué e Caleb, a gente se lembra deles, quando eles vão dar um relatório da nova terra, e os outros 10, eram 12 espias, eles são citados, o nome deles é falado na Bíblia? Não, porque quem não persevera não vai ser celebrado, mas quem continua vai ser rememorado e vai se levantar como um padrão de fé e inspiração para a sua geração, amém? E as pessoas vão falar daquilo que nós estamos experimentando e vencendo nesse tempo. Então o Senhor está levantando um novo padrão através da minha vida e da sua vida. Os amalequitas são aqueles que ceifam por completo a vida daqueles que ficaram cansados, porque negociaram valores e princípios. Mas o Senhor está levantando um povo que não negocia aquilo que Ele tem nos dado para que seja o nosso tipo de movimento, amém? Nós não vamos deixar aquilo que Ele gerou em nós, porque como o apóstolo Paulo diz, embora o nosso homem interior, ele se desgasta, o nosso homem interior, ele vai se renovando dia após dia, amém? Então Deus te chamou para estar com Ele, e não para trabalhar para Ele em primeiro momento. Só que deixa eu te falar um negócio, o seu serviço é o extrato do seu relacionamento, então Deus espera que você sirva a Ele sim, mas primeiro que você esteja com Ele, porque aí você vai estar no fundamento correto, você vai sendo justificado por aquele que é justo. Por isso que o salmista diz, o que pode fazer o justo sem o fundamento? Nós vamos nos transformando em justiça, porque o Senhor Jesus é a justiça de Deus que alcança a humanidade, nos transformando à sua imagem, e é isso que Ele tem para nós nesses dias. Então não queira fazer sem primeiro ser. Os amalequitas, eles estão esperando aqueles que estão se afastando do bando, aqueles que vão secularizando, aqueles que vão dizendo assim, olha, é isso aí mesmo, vamos levar dessa forma.
Não, a gente não vai se consagrar mais. Não precisa ter uma entrega um pouco mais radical. Não precisa a gente fazer jejum tanto assim. Não precisa a gente levar tanto a sério. John Wesley já dizia: o que uma geração tolera, a outra abraça. E tem uma geração abraçando coisas hoje, porque nós toleramos no passado. E sabe o que eu percebo? Que o Senhor está trazendo um avivamento sobre nós, mas um avivamento de caráter, de santidade e de entrega, de devoção, de zelo. O Senhor está restaurando isso nesse tempo, amém? O Senhor está nos chamando para esse lugar de intimidade, onde Ele vai restaurar aquilo que foi perdido um dia. Então entenda que o chamado não é seu. O Senhor não está te chamando para que você possa manipular, controlar o chamado. Não, não, você é do chamado. Não queira fazer do seu jeito, queira se submeter ao jeito dele, amém? Queira fazer conforme a sua vontade e o seu querer. Josué guerreava, e aqui eu chego no final, e Moisés intercedia e orava, com a ajuda de Ur e Arão. Ur significa buraco em hebraico, e Arão significa iluminador. Primeira coisa, o Senhor não te chama para caminhar sozinho, porque aqueles que iam se afastando iam sendo ceifados pelos amalequitas. Então não pare. Se está difícil, peça ajuda, porque a gente não vai deixar você para trás, amém? Você vai continuar e você não vai desfalecer. E aí Ur e Arão se levantam ao lado de Moisés para sustentar as suas mãos. Buraco, um lugar onde ele criou raízes para prevalecer e não desfalecer. E Arão, o iluminador, porque aqueles que têm raízes vão poder iluminar uma geração que está em meio à escuridão perdida, amém? Então o Senhor, Ele te chama a caminhar em unidade, porque a unidade, ela te completa, para você viver a totalidade do que Deus tem para a sua vida, amém? A unidade, ela te afia, ela denuncia o que está errado, para que possa te refinar nesse tempo. Eu sinto Deus refinando a igreja. Nós estamos separando aquilo que é genuíno daquilo que não é genuíno. Então vamos caminhar por propósito e não por prótese. Sabe o que é prótese? É algo semelhante ao original de uma coisa. Se alguém perde uma perna, pode-se colocar uma prótese. Para quê? Para que a função de andar ainda continue daquela pessoa. Só que é o original? É a perna ideal que Deus tinha projetado para aquela pessoa? Não. E sabe o que eu percebo? Que às vezes a gente está trocando o propósito e colocando coisas no meio que são próteses, que perderam a essência. E eu sinto Deus, Ele refinando a igreja nesse tempo, para que a gente volte ao lugar que nós nos perdemos. Que pare o funcionamento, mas para que a gente possa voltar para aquilo que é original, para aquilo que nós não poderíamos ter deixado de exercer e fazer. Então eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu sinto muito forte no meu espírito pessoas muito cansadas aqui nessa noite. Eu sinto isso muito forte mesmo, muito forte. Mas o Senhor tem renovo para nós. Quantos creem nisso? O Senhor tem renovo para nós. Nesse contexto que nós lemos de Êxodo, eu citei rapidamente que Josué, Moisés, antes desse momento de enviar Josué para guerrear contra os amalequitas, ele fere a rocha. E por ele ter ferido a rocha, não tocado na rocha, Deus não deixa ele acessar a terra prometida. Preste atenção nisso, amigos, por favor. Deu certo ele fazer aquilo que não era para ele ter feito? Deu certo. A água saiu da rocha. Mas era aquilo que Deus queria? Não era aquilo que Deus queria. Mas deu certo? Deu certo. Deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo que dá certo, às vezes é a vontade de Deus para a sua vida. E eu sinto Deus recalculando rotas aqui nessa noite, amém? Você pode falar assim, ó, tá certo, tá dando da forma que eu estava pensando, mas o Senhor está falando assim, ó, mas não é o propósito, é uma prótese. E eu vejo o Senhor tirando a prótese e fazendo nascer de novo. O Senhor trazendo regeneração para a minha vida e para a sua vida, amém? E você pode dizer assim, mas eu não consigo, Senhor, eu não posso. Deixa
Deixa eu te contar uma história que eu aprendi há um tempo atrás. Uma família de 3, pai, mãe e filho. Um filho com 8 anos, 9 anos de idade, mais ou menos. O pai era um lenhador, eles moravam em uma floresta, no meio de um monte de árvores, muito lindas, grandes e formosas. E aí todos os dias, aquele filho, quando ele acordava para ir para a escola, antes dele ir para a escola, quando ele tomava café, ele ficava olhando pela janela de vidro e via seu pai cortando lenha. Todos os dias. E aí um belo dia, esse pai fala para ele assim: olha, agora eu quero que você vá lá e corte lenha. Com 8 anos de idade. E aí ele acorda e um dia, ele vai lá, ele pega a sua... Não é a foice, gente, eu esqueci, o machado. Obrigado, o machado. Ele pega o machado e ele vai preparar as madeiras que o pai dele já tinha colocado ali para ele, vai posicionar certinho para que ele venha com o machado então e possa cortar. Só que na primeira machadada que ele vai dar, ele não consegue. E aí ele não desiste, ele vai de novo. E o pai está olhando ele de longe, e o filho não sabe que o pai está olhando ele. Preste atenção nisso aqui. E aí ele vai tentando, pela segunda, terceira, quarta, 15ª, até que ele se cansa. E ele não vê que o pai dele está olhando, e o pai dele não deixa ele ver que ele está olhando. E aí, quando ele se cansa, ele vai para o seu pai e fala assim: pai, eu não estou conseguindo. E ele está indignado. O senhor me falou para fazer algo que eu não posso. E aí o pai dele fala assim: mas filho, você fez do jeito certo, eu te expliquei como você tinha que fazer, você vê isso todo dia. E ele fala: pai, eu tentei, eu estou até indo com o movimento certo, mas a força, ela não está sendo adequada. Eu não estou tendo a força suficiente para cortar aquela madeira. E aí o pai dele fala: mas você usou toda a sua força? E ele fala: eu usei toda a minha força. E aí o pai dele fala assim: mas você tem certeza que você usou toda a sua força? E ele fala assim: pai, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que eu usei toda a minha força. E aí ele pega o filho, ele volta para o local onde eles deveriam rachar as madeiras. Ele fala para ele pegar o machado. Pega isso aqui em nome de Jesus. E ele fala assim: olha, agora eu vou te ensinar que você vai usar toda a sua força. Ele pega o machado junto com o filho, os dois juntos vão e fazem o movimento. E qual é o resultado? A madeira é cortada. E ele falou assim: olha, você não usou toda a sua força porque você não me pediu ajuda. E sabe o que eu sinto Deus nos dizendo aqui? Que Ele está nos chamando para um lugar aonde nós vamos nos mover na força dEle. Você está cansado, mas há renovo, porque Ele vai começar a te ajudar em meio aos movimentos que você precisa para esse tempo, amém? Então eu não vou insistir com você, eu quero convidar você aqui na frente, porque eu sinto o renovo de Deus sobre nós. Eu só quero orar por você. Eu quero orar por você, então feche seus olhos aí do seu lugar. Você que deseja isso, saia, porque nós queremos orar por você. E eu tenho algumas palavras muito específicas de Deus aqui para algumas pessoas, eu vou entregar, mas eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar por você.